dos motivos pelo qual foi o nome de Saulo colocado para Paulo, sem falar que o próprio Deus, quando se revelou a ele, chamou Saulo, né? Saulo, Saulo, porque me persegues? Ou seja, Deus chamou ele pelo nome real e não pelo outro nome, né? Então, passando por esse ponto aqui, a gente já viu a autoria, que a gente tem visto que a mesma ênfase que é dada a outras cartas de Paulo. Quando ele começa se identificando, né? Com exceção do livro aos Hebreus, que até hoje ainda está entre os estudiosos, eles ainda ficam querendo saber, né? Ou seja, ainda ficam estudando para identificar quem foi o autor do livro aos Hebreus, né? Alguns dizem que provavelmente Paulo, né? Alguns dizem que provavelmente foi Barnabé e outros mais. Mas contanto que aqui está bem explícito que foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu. Então, não temos dúvida alguma em relação à escritura do livro aos Efésios. Então, a assinatura apostólica, conforme nós vimos, nas 13 cartas de autoria do apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Aqui a gente já está vendo aqui porque ele utilizou mais o nome Paulo do que Saulo, né? Aqui primeiramente a gente identificou porque o nome dele foi chamado, a sua nacionalidade, porque que ele teve dupla nacionalidade, porque que ele foi chamado de Paulo, e agora a gente está identificando aqui porque que ele se identificava como Paulo. Então, conforme alguns estudiosos, né? Provavelmente porque era para ele se identificar mais com o povo gentil, tirando a linguagem hebraica, né? E entrando aqui na linguagem gentílica, né? Para poder expandir mais para o povo, pelo qual ele foi conhecido como apóstolo dos gentios. Então, esse aqui foi um dos pontos pelo que ele utilizou mais o nome apostólico. Mas ele utilizou o nome Paulo. Então, Paulo aqui como apóstolo. Como a gente está vendo aqui, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da epístola da autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo aqui, várias as vezes ele utilizou aqui, ele buscou aqui para si a confirmação do seu apostolado. Ele procurou várias as vezes mostrar que ele era apóstolo. Mas a pergunta é, Paulo realmente participava dos 12 apóstolos? Paulo participava dos 12 apóstolos? A gente vai ver que existiu 12 apóstolos, né? Deus, o próprio Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, um se suicidou, né? E a gente já conhece muito bem que foi o Judas, né? Com o suicídio de Judas, ficou 11 apóstolos. Após Judas ter se suicidado, ficou 11 apóstolos. Os discípulos entraram em oração e pediram a Deus para enviar para que pudesse assumir a vaga do Judas que havia morrido. Através de sorte, lançaram sorte e, conforme eles, escolheram Matias. Então, Matias foi o escolhido para ser um dos 12. Tudo bem, até aqui a gente está vendo que Matias foi escolhido para ser um dos 12. Mas fica uma indagação no ar. Alguém vai dizer assim, não, mas Matias, ele não era para ser dos 12. No caso, quem era para ser dos 12 era o próprio Paulo. Mas se nós formos analisar, irmãos, a gente vai ver no decorrer da Bíblia que o próprio Matias, após a escolha dele, juntamente com os 12, ele seguiu os passos do apostolado. Ou seja, ele continuava fazendo tudo aquilo que os apóstolos podiam fazer, conforme o próprio Pedro, né, especificou uma vez, né? Lá no livro de Atos, capítulo de número 1, vamos aqui para a Bíblia para a gente ver. Atos capítulo 1, no versículo de número 22, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 22, a gente está vendo aqui. Atos capítulo 1, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, aqui Pedro, né, que está falando,
aqui é Pedro que está falando. Então, Pedro aqui no livro de Atos, ele tá mostrando algumas credenciais para que a pessoa pudesse ser um apóstolo. Algumas credenciais para que a pessoa pudesse ser apóstolo. Então, aqui ele entrou no ponto aqui, ó, que alguém tinha de ser participante desde o batismo de João até o dia em que tinha de ter acompanhado desde o batismo de João, no momento que Jesus foi batizado lá no Jordão, né, vamos dizer assim, até o dia em que ele foi assunto ao céu. Então ele estava colocando os critérios para que a pessoa fosse um apóstolo. Paulo, de forma direta, ele não participou disso aqui. Paulo não participou disso aqui. Sem falar que o Matias também, depois ele foi contado entre os 12, né? Impondo as mãos, já que a Bíblia não vai dizer que não houve, né? Porque se a Bíblia dissesse que ele também ele não poria as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas, não recebeu o Espírito Santo, então ele não tinha as credenciais de apostolado também, que depois lá na frente é colocado. Então Pedro aqui está dando umas credenciais. Paulo, ele não teve essas credenciais, mas ele foi chamado para o apostolado. Tanto é que depois, mais tarde, ele mesmo vem a falar, inclusive aqui no livro aos Efésios, ele está dizendo bem claro, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele está aqui dizendo que ele é apóstolo. Só que Paulo não é um apóstolo dos 12, isso aqui que fique bem claro. Ele é um apóstolo diferenciado, ele foi chamado apóstolo dos gentios, apóstolo, servo de Jesus, para servir aos gentios, para levar a salvação aos gentios. Então ele era um apóstolo, sim, não pertencente aos 12. Os 12 encerrou em Matias. Ele foi um apóstolo diferenciado, chamado para uma determinada função, que foi pregar o evangelho aos gentios. Algo que ele fez muito bem, né? Então, nisso aí a gente não tem dúvida. Então, continuando aqui, né? O nosso ponto 1, tópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso, provavelmente em Roma, como a gente já falou. Ele participou por 4 prisões. Paulo participou por 4 prisões, né? Ele foi preso em Filipos, está lá em Atos capítulo 16, versículo 23, né? Ele foi preso também em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 22, versículo 33. Ele foi preso também em Cesareia, está lá em Atos capítulo 22, versículo 4. E ele foi preso em Roma, que está lá em Atos capítulo 28, versículo 16. Então, ele foi preso nesses 4 locais. Como a gente falou desde o início, nós descartamos, não só nós aqui, como a maioria dos estudiosos descarta que essa prisão aonde Paulo escreveu, a prisão que Paulo escreveu, provavelmente foi em Roma. Por quê? Porque foi lá que ele passou a maioria do seu tempo preso. E lá ele também tinha liberdade. Apesar de que Paulo, sendo livre, ele estava sobre a guarda de aproximadamente 9.000 homens, que era a guarda pretoriana, né? Que ficava ali guardando os presos, né? Que ele era também chamado um preso domiciliar, ou seja, ele era preso na sua própria casa. E provavelmente ele estaria lá com Lucas. Tanto é que todas as vezes que ele vai falar, várias das vezes ele coloca ali Lucas, né? Que estava com ele. Inclusive Lucas que estava escrevendo, né? Tudo que estava acontecendo ali naquele período. Inclusive está registrada a maioria dos casos de Paulo no livro de Atos, né? Provavelmente Lucas estava ali próximo a ele constantemente. Mas Paulo aqui, ele foi preso provavelmente em Roma, conforme está lá. Ele escreveu a carta aos Efésios, provavelmente de Roma, né? Não só a de Efésios, como também a de Colossenses, né? Como também a de Filemon, né? E como também a de Filipenses. Tudo isso foram escritas provavelmente do mesmo local. Por quê? Porque as pessoas que levavam a correspondência provavelmente eram os mesmos, né? Que no caso era Tíquico, né? Tíquico e também o Onésimo, né? Que está registrado aqui também no texto aos Efésios. Então, provavelmente, foi no mesmo período que foi escrita as 4 cartas e foram apenas direcionadas para locais diferentes. Passando por aí, né? Uma epístola da prisão, né? A data aqui, de acordo com Atos, né? Após realizar 3 viagens missionárias, implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve preso na prisão domiciliar, conforme a gente já vimos, né? Prisão
domiciliar realizado pela guarda pretoriana em Roma. Provavelmente foi escrito esses livros, né? Provavelmente do ano 60 a 62 depois de Cristo. Foi aproximadamente o tempo que ele ficava ali, que ele estava ali cumprindo essa sentença. Então, aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, né? Tendo Tíquico como portador, como seu portador. No caso aqui a gente está vendo o Tíquico, né? Que está registrado também na Bíblia, aqui no livro, no capítulo 6, versículo de número 21 do livro aos Efésios. Então, resumindo aqui, o livro de Atos de Efésios foi escrito por Paulo. Ele era apóstolo e tinha autoridade para escrever, né? Porque ele foi um apóstolo diferenciado para levar a mensagem de Deus, principalmente aos gentios. Ele escreveu quando estava numa prisão, sobre a guarda pretoriana, né? E por volta de aproximadamente 60 até 62 depois de Cristo. É uma data, como a gente já falou algumas vezes sobre data, não aqui agora, né? Mas a gente já falou em algumas outras oportunidades sobre datas da Bíblia. As datas da Bíblia, nem todas elas, aliás, elas são imprevisíveis, elas não são de forma, vamos dizer assim, precisa, né? A maioria das datas da Bíblia, elas são variáveis. A gente faz uma suposição, até porque não tem uma cronologia exata, né? Não tem uma cronologia bíblica exata. A gente está vendo aqui pegando por um ponto, né? Mas já existem outros comentaristas que pegam pelo outro. Tem uns que dizem que foi por volta de 59 até 62, tem alguns que dizem que é de 60 até 63, e aí sucessivamente. Contanto que nós aqui estamos de acordo com a nossa revista, estamos estudando aqui, temos visto que provavelmente de 60 a 62 depois de Cristo é o período em que Paulo estava preso, né? Então foi escrito. Passando por esse ponto, nós vamos aqui para os destinatários, né? Os destinatários. Os destinatários. Quem foram os destinatários? Para quem foi destinado a carta aos Efésios, né? Vejamos aqui. A cidade de Éfeso. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a cidade de Éfeso. O que era a cidade de Éfeso, irmãos? A cidade de Éfeso. Na nossa revista aqui nós vamos ver aqui só um pontozinho. Fundada por volta de 1050 de.C., né? Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma das metrópoles com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui, irmãos, a gente está vendo sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmão, nos dias de Paulo, ela era a maior cidade da província romana, lá na Ásia, né? Então ela era uma cidade que tinha a maior quantidade de pessoas da época, né? Então ficava entre as duas antigas cidades, como a gente já viu, né? Ficava entre Esmirna e Mileto. Ela ficava entre Esmirna e Mileto. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, no que atualmente é a Turquia. Então, essa aqui era a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. Então, na época do surgimento do cristianismo, Éfeso também, irmão, estava ficando muito mais importante do que a cidade vizinha. Na época, quando o cristianismo surgiu, né? Principalmente através de Paulo, né? Ela ali estava sendo uma das cidades mais importantes. Plínio, que era um historiador, né? Ele chamava a cidade de Luz da Ásia. Luz da Ásia. Tanto é a importância que essa cidade tinha para